Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, vamos então falar com o Pai Celestial, humildemente, entrando em sua santa presença. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós nos reunimos mais uma vez com essa grande igreja invisível e juntos adoramos ao Senhor, juntos cultuamos, louvamos. E nós damos graças ao Senhor nesta hora, pelas bênçãos recebidas, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos. Enfim, por todas as bênçãos recebidas, nós damos graças ao Senhor, Pai. E também nós pedimos perdão por nossos pecados, nossas fraquezas. Elas são bastantes, Senhor Deus, mas perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a sermos melhores pessoas. Dá-nos a tua bênção, que amanhã possamos ser melhor que hoje. E, enfim, que possamos estar crescendo na estatura de varão perfeito, ó Deus. E abençoa este culto agora que se inicia, que nós possamos ter a inspiração do Senhor, a inspiração divina para conduzirmos este culto de acordo com a vontade do Senhor.
e que o Senhor seja glorificado e que o teu povo seja edificado também, Senhor. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesse instante, pedindo e agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que vamos ler hoje está registrada na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e começaremos com o versículo 1, não é? E permitindo o Senhor, nós vamos começar a estudar uma outra mensagem nova, né? Mais uma mensagem agora. Desta vez é a divindade explicada, que o profeta pregou no ano de 1961. Uma mensagem muito boa, como todas as demais, mas cada mensagem tem um tema, não é? Para nós aprendermos. Então, esta vez, nós vamos estudar a divindade explicada, não é? Mas nós vamos ter agora, então, a nossa parte de louvor, os hinos que vamos cantar todos juntos, vamos adorar o Senhor, e depois da adoração, do louvor, então nós voltaremos e vamos orar, também oferecer as nossas ofertas, alçadas ao Senhor que se faz nos cultos, né? Ler a Bíblia e ler a mensagem e desfrutarmos. Isso é um alimento espiritual para cada um de nós, né? Nossa alma se alimenta dessa palavra que nós ouvimos, que nós comemos, né? Espiritualmente falando. Então vamos cantar agora e depois a gente volta, não é? Adoremos ao Senhor. Oh
de sacrifício fiz na senda estreita andei, deixei fortuna e fama a fim de te seguir, e tua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, deixei o céu a luz, e minhas mãos pregaram sobre uma cruz de luz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim, toma a cruz e segue junto a mim. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite os nossos louvores, que eles possam ter saído da alma, do fundo da alma, né? Do coração, para a adoração àquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Senhor nosso Deus, não é? Bom, nós vamos ter a oração agora, a oração da fé, que é a oração através da qual nós intercedemos uns pelos outros. Todos nós vamos orar juntos, não é? E vamos pedir a bênção, a graça, a misericórdia em favor uns dos outros. Se você tem seu pedido, coloca na presença do Senhor, porque Ele é onisciente e Ele está aí onde você está também aqui onde eu estou, não é? Então Ele sabe melhor todas as coisas e Ele pode perfeitamente nos abençoar e nos dar aquilo que nós estamos precisando, não é? Oremos então uns pelos outros agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, mais uma vez estamos com os nossos olhos fechados em Tua santa presença, Senhor. E desta vez agora nós estamos orando com o objetivo de ajudar uns aos outros com as nossas orações. Ó Pai, os nossos pedidos. A Tua palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O apóstolo São Tiago disse isto. Nessa mesma expressão ele disse, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e o céu encerrou-se e não deu chuva por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e o céu deu a chuva. Então, Senhor Deus, nós sabemos que uma oração tem muito poder. Ela pode muito em seu efeito, ó Deus. Então nós pedimos nesta hora, em favor dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos, dos angustiados, daqueles que estão com dificuldades, muitas vezes financeira, desemprego, problema familiar, não tem conseguido pagar as dívidas, qualquer coisa assim, desavença na família e tudo, nós suplicamos a misericórdia do Senhor em favor uns dos outros, que o Senhor estenda as tuas santas mãos misericordiosas, nós pedimos, nós imploramos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, ó Pai, e nós te agradecemos desde já, porque cremos, temos certeza que o Senhor tem ouvido as nossas súplicas, os nossos clamores. Humildemente te pedimos e te agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, meus amados, então, vamos aqui fazer a leitura. Não vamos ler agora, por exemplo, a leitura que o profeta vai fazer na mensagem, porque às vezes ele vai demorar um pouco ainda para ler. Então, a gente já lê uma leitura própria para este culto, e aí depois, quando chegar a vez que ele for ler, nós acompanharemos também a leitura dele bíblica, não é? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, começaremos com o versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós,
com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Amém. Somente até o versículo 4, né? Agora nós vamos, então, para a mensagem, a divindade explicada, e vamos começando aqui. Ele vai fazendo as suas saudações e faz uma preleção antes, e é bom a gente observar, ler também essas coisas, porque em tudo nós podemos tirar algum proveito para a nossa conduta, para a nossa vida espiritual, né? Então vamos aqui. Parágrafo 1º. Obrigado, irmão Carson, e saudações a todos vocês, irmãos e irmãs no Senhor. Eu simplesmente me sinto, algumas vezes, um pouco hesitante em me levantar quando estou ouvindo testemunhos tão maravilhosos e assim por diante, como eu tenho feito esta manhã. E logo um concidadão no sofrimento e perseguição, como pelo que nosso irmão e irmã Batista tem passado, sendo anteriormente um batista, eu mesmo um batista, missionário, e sabendo o que significa quando seu povo... Eu tive a mesma coisa. Meu próprio povo me expulsou, e eles decidiram me mandar embora porque eu tinha ficado louco. E eu descobri, e eu tenho normalmente dito isto como que numa maneira um pouquinho indireta: se eu estou louco, deixe-me em paz, porque eu estou mais feliz desta maneira do que eu estava com o meu juízo perfeito. Sim, senhor. Obrigado. Deixe-me... Assim que isto é, de certo modo, uma pequena filosofia que eu possuo, minha própria. E certamente tenho estado regozijando este tempo ao estar dessa maneira. E o irmãozinho da Igreja de Cristo aqui, como nós costumávamos a nos referir a ela, ou Cambelita, e eu me lembro que eles foram certamente duros, golpeadores contra os encontros, quando nós iniciamos no princípio. Porém, sabe, nós tivemos um chamado. Paulo, uma vez, que era da mesma maneira, e ele se tornou um dos nossos. Assim que eu penso que o que normalmente eles procuram é a vida que você vive. Sabe, é melhor para mim viver um sermão do que pregar um a qualquer hora. Há alguém atrás, um grande ministro, um bom homem do Evangelho pleno, todos vocês o conhecem, eu suponho. É o Verbuth Claiborne. Verbuth Claiborne. Prega o Evangelho em 7 diferentes línguas, e é verdadeiramente inteligente. E eu
ele é um gigante intelectual. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele e o irmão Moore e eu, e nós estávamos ventilando algo, e eu conservava o lado oposto a ele. E ele olhou para mim, ele disse: o senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia. Você sabe como o irmão Butch pode dizê-lo? Eu disse: isto é verdade, irmão Butch, né? Mas eu conheço muito bem o autor. Então, eu desejo, você sabe, não é conhecer sua palavra que é vida, porém, é conhecê-lo, lo com letra maiúscula, né? Conhecer o Senhor, o autor da palavra, que é vida. Isto é correto, está vendo? Quer eu conheça a sua palavra, se tão somente eu o conhecesse, e isto é certamente, é certamente a verdade. Eu estava esta manhã cumprimentando este bom companheirismo aqui de ministros, e assentado aqui estava este. Não é minha intenção fazer alguém notável. Porém, este homem de cor entrou, irmão, se assentou ali. Eu disse para o meu secretário aqui: aí está um verdadeiro cristão. Ele me faz lembrar demais do ancião Smith, que costumava ir a uma igreja de Deus em Cristo, eu creio. Eu costumava pregar muito para eles ali, e eu ainda posso até vê-lo. Ele se parecia um tanto com o irmão aqui, só que ele tinha um bigode um pouco grisalho. Eu entrava pela porta de trás, e eu nunca esqueço a expressão que aquele velho homem costumava dizer: levantava os olhos e todos os santos a cantar, você sabe. E havia uma menininha que costumava viver na esquina. Minha canção favorita era Exaltai-o, e todos eles batiam palmas, à moda pentecostal. Você sabe, exaltai-o. Eles me amavam e eu os amava. E quando nós entrávamos, ele costumava se assentar lá, com a sua cabeça deste modo, sobre a cadeira, e apenas os observava. Você sabe, ele dizia: entre, ancião, tire o chapéu, tire o chapéu. O irmão aqui e eu descobri então que um dos meus cantores favoritos do Evangelho é sua esposa. E eu fiz tudo o que podia para dar a entender, para conseguir com que ela cantasse. E logo ela me pediu para não ser chamada. E eu sei o que isso quer dizer, porém, eu vou convidá-la pessoalmente no caso dela poder, para vir e cantar. Bem, a senhora não é a irmã que cantou aquele, o de bordo, uma maneira nos homens cristãos de negócios. Agora, ele perguntou para ela, né? A irmã disse: sim, senhor, sim. Editor, eu espero que a minha esposa venha para cá esta semana, e eu desejo que ela lhe ouça, porque eu tenho gabado tanto. E se você perder isso na fita,
nós vamos resolver isso. Eu gosto muito desse bom cantar. E eu costumava dizer às pessoas que eu nunca tive habilidade para cantar. Oh, que coisa! Eu estava a 1 milhão de milhas longe disso. Porém, eu dizia, se você em qualquer momento chegar no céu e viver em seu grande palácio, você sabe, ali em cima, eu dizia, bem, lá na parte de baixo do monte, lá no meio de um bosque, há uma pequena cabana que se encontra ali. Essa será a minha. E numa destas manhãs, quando você sair na varanda e ouvir alguém de pé ali em cima, cantando, louvado seja Deus, o velho irmão Brana finalmente conseguiu chegar. Aleluia! É um termo poético, não é? Então ele quer dizer assim, eu gosto muito de louvar a Deus. Talvez eu não seja um cantor assim, tão habilidoso, né? Mas eu gosto muito de louvar ao Senhor. Então, se você chegar lá e você vir naquela velha cabana ali no bosque, naquele lugar maravilhoso, né? Simples e aconchegante, e você ouvir algum louvor ali, você vai dizer, você pode dizer com certeza, o irmão Brana conseguiu chegar aqui, né? Muito bom essa expressão poética aqui. Para os meus irmãos cristãos e para... Eu creio que um irmão o apresentou a nós esta manhã como sendo ministro budista. Aqui, saudações a você, meu precioso amigo, e tenho tido muito relacionamento, não demais, a não ser com o povo budista, e principalmente no Canadá, entre o povo chinês, e os encontrei muito amáveis e afetuosos. Eu me lembro de um homenzinho budista, do templo budista, que foi no encontro de Winnipeg, e ele era cego. É um povo muito pequeno e muito afetuoso, e eles certamente criam que Deus era curador. E enquanto estava orando por ele, e ele estava repetindo como ele amava Deus, e subitamente seus olhos se abriram, e foi uma coisa maravilhosa. Então nós damos valor a cada homem e cada pessoa. Agora, eu não tenho tido esta oportunidade antes em Chicago de tentar falar, o que eu não tentaria trazer qualquer mensagem determinada, porque os ministros aqui são muito mais capacitados do que eu de trazer uma mensagem. Porém, afinal de contas, vocês não estão aqui para ouvir uma mensagem. Porém, eu pensei que talvez seria o tempo mais glorioso que eu poderia me encontrar com os ministros de Chicago, este distrito aqui, e ficar mais familiarizado com eles e ficarmos mais familiarizados um com o outro. E eu certamente agradeço ao Senhor por esta oportunidade, porque eu tenho vindo muitas vezes aqui nesta cidade sob o patrocínio de uma igreja e sob o patrocínio dos homens cristãos de negócios, portanto, sem nenhuma oportunidade de expressar-me à associação de irmãos. E então eu pensei, e há
tanto que sempre segue um ministério como este de particularidades, e até que algumas vezes é fácil para alguém obter uma impressão errada. E eu desejo tomar isso nos próximos minutos para tentar explicar e esclarecer aos meus irmãos tão claro quanto eu saiba como fazê-lo. E eu sou insuficiente e incapaz de fazer uma oratória que talvez pareça sensata a homens que são instruídos. Eu não tenho instrução, eu careço disso, porém, eu amo ao Senhor, e o Senhor me deu talvez uma outra maneira para o Senhor, e o Senhor me deu talvez uma outra maneira para ganhar almas, através de um dom divino, para que preencha a fenda do que meus pais não tiveram condições de me dar instrução. De um lar, de uma família pobre e 10 filhos, e um modo, então, porém, no nascimento houve algo que aconteceu, uma experiência com Deus para minha mãe e meu pai. E vocês leram a minha história, e através disso eu tento inserir minha parte com vocês, irmãos, para trazer pecadores a Cristo. E agora eu não sou supersticioso, porém, eu sempre, antes de abrir a palavra, eu gosto de falar com o autor um pouquinho, e poderíamos apenas inclinar as nossas cabeças novamente por um momento. Nosso precioso Pai, Tu és nosso Deus, e nós estamos nos aproximando de Ti, no interesse do Evangelho. Eu estou aqui diante de Teus filhos, Teus pastores e irmãos de fé, igualmente preciosa. E como isto emociona o meu coração, ouvir esses homens que têm sido mal entendidos e enviados para instituições por amor do reino de Deus, ver como tu estás chamando os teus filhos nos últimos dias. E nós verdadeiramente cremos, Pai, que nós estamos vivendo no fim da carreira. Como o profeta disse, haverá luz no tempo do entardecer. E crendo hoje que nós somos os mensageiros dessa grande luz do Evangelho, que pela tua graça tu tens nos permitido levar até aos confins da terra, onde este reavivamento tem ido. E eu oro, Pai, que no meu coração, que tu me deixes expressar aos meus irmãos, esta manhã, o motivo e objetivo da minha vida a ti, para que eles possam entender. Conceda isto, para que nós possamos ter amor perfeito e companheirismo e cooperação em toda a obra do Evangelho, pois nós pedimos isto no nome de Jesus, o qual orou para que nós pudéssemos ser um, assim como ele e seu Pai eram um. Crendo nisto todos os homens saberão que vós sois meus discípulos quando tiverdes amor um pelo outro. Amém. Graças a Deus. Amém. Agora, apenas
E eu espero e confio que eu não aborrecerei a vocês, irmãos e irmãs, sobre isto. Porém, eu acho que eu gostaria de me tornar claro, de modo que vocês não tenham que ouvir o que alguma outra pessoa disse. E eu tenho explicado muitas vezes em outros encontros ministeriais, porém esta é a minha primeira visita ao grupo de Chicago. E eu gostaria de me dar a conhecer bem mesmo naquilo que eu estou tentando fazer. No abençoado velho evangelho aqui, capítulo 26 do livro de Atos, nós lemos: pelo que o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Este, naturalmente, Paulo falando, o qual nós temos como ministros, gostamos de nós todos como ministros, gostamos de nos refletir de volta a ele, a Paulo, né? Porque nós unanimemente cremos que ele foi o apóstolo para a igreja gentia, que Deus o chamou para ser uma testemunha aos gentios e se levantou questão sobre o seu ministério. E normalmente, quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se questão sobre ela. E eu penso que não é mais do que certo, deveria se levantar questão sobre isto, e eu penso que pastores algumas vezes ficam receosos de coisas que eles ouvem. E eu penso que eles têm direito de ficarem. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa um pastor de ovelhas. E, por conseguinte, ele é um que alimenta ou um que cuida do rebanho de um grupo de homens e mulheres dos quais o Espírito Santo o tem feito o supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. Eu penso que ele tem direito disto. E se um pastor, ou algumas vezes as pessoas, parecem ficar apenas um pouquinho receosas, isto nunca, não deveria aborrecer a ninguém. Isso deveria apenas trazer um respeito ao coração de um homem, por um homem dessa categoria que questionaria isso. E afinal de contas, se você não está seguro de estar alinhado corretamente, como pode alguma vez andar pela fé? Se você coloca em sua mente, agora, isto parece ser psicologia, o que provavelmente é, porém, está certo, porém, você, verdadeiramente, de coração, pensasse que você nunca se levantaria, você tem, é justamente tão simples assim. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter confiança. E como pode ter confiança em algo que você nem mesmo sabe aonde você está indo? Como eu poderia viajar por uma estrada que eu nunca estive antes?
com uma velocidade vertiginosa e curvas por todos os lados, não sabendo o que tem na próxima curva. Você tem que ver aonde você está indo, ou você não saberá como andar. E é assim que cada um deveria ser. E logo quando você está indo, então nada vai pará-lo. Isto é, eu penso, Paulo, o que ele estava tentando transmitir a Agripa aqui, ele lhes disse que uma vez eu fui um de vocês. E eu suponho, possivelmente, que se este irmão Batista pudesse ir até a igreja esta manhã, ele e sua esposa, isso talvez seria o seu testemunho. Eu uma vez fui um de vocês. Ou a igreja de Cristo, ou o irmão Campelita aqui, fosse até o seu povo, eu creio que é chamado de um nome melhor, discípulos de Cristo. Eles a chamam, porém, na realidade, em prol da doutrina de Alexander Campbell. E logo a igreja de Cristo saiu de vocês por causa da música. Isto é correto, não é? E se ele pudesse voltar a eles, ele diria, eu uma vez fui um de vocês, né? E Paulo volta aqui ao rei Agripa e Festo e disse, eu uma vez fui de vocês. Eu fui o fariseu dos fariseus. Ele surgiu sob Gamaliel, o grande professor, e ele conhecia todas as regras e regulamento deles. Isso aqui é importante, né? Ele foi um de vocês, um deles, então ele conhecia todas as regras e fundamentos deles, né? E exatamente o que eles criam e o que eles não criam. E disso, até mesmo, eu persegui a igreja de Deus até a morte. Está vendo? Ele disse, aquela mesma coisa sobre a qual se me questiona, dela fui um perseguidor. Então Paulo estava dando o testemunho dele, né? Eu fui um de vocês. Eu agora estou convertido ao evangelho, mas eu fui um perseguidor desse evangelho. Então não é possível que não tenha havido alguma coisa muito grande para fazer uma mudança em mim, não é? Era isso que o irmão Branham está querendo mostrar que Paulo teria dito. Não é possível que eu não tivesse tido uma grande experiência, um grande poder sobrenatural que me mudasse de posição, porque eu era ferrenho na minha posição quando era um de vocês, né? Bom, parágrafo 31 agora. E eu sempre pensei que a morte de Estevão deve ter deixado Paulo perplexo por causa de quando ele viu aquele glorioso olhar na face de Estevão. Quando ele levantou os olhos e os estúpidos lhe batendo até a morte, e ele disse, eu vejo Jesus que está à destra de Deus. E você sabe, você pode matar um mensageiro, porém você nunca pode matar a mensagem dele. É a verdade. E a mensagem, ainda que Estevão houvesse partido para permanecer com Jesus, todavia sua mensagem sobreviveu porque Paulo continuou falando sobre ela.
E de maneira que ele era o menor deles, e não era digno de ser chamado um, porque ele havia testemunhado e deu o seu consentimento para se livrar dessa pessoa pia, que era Estevão, né? A Bíblia diz que eles depositaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo e Saulo consentiu na morte dele, não é? Então ele se sentia indigno. Como que eu posso agora me sentir digno se eu persegui os meus irmãos que estavam certos, não é? E portanto, Paulo, como todo homem, diante dos homens, deveria fazer. Paulo levou a sua experiência de volta, desde o princípio até o que ele era, e então a identificou e a baseou sobre a Escritura para mostrar que o que ele estava fazendo era bíblico, ainda que fosse contrário à crença deles. Todavia, ele estava mostrando-lhes que era a Escritura. Portanto, eu penso que nós, qualquer coisa como eu tenho frequentemente dito, irmãos, vocês que têm estado nos encontros, que se alguma vez me encontrarem falando coisas que não são bíblicas, então eu penso que é verdade que, ou algum outro irmão, nós deveríamos ir um ao outro e dizer, isso não se encontra na Bíblia. Ele quer dizer aqui, ao invés de você ficar falando mal por detrás, por aí, fazendo fermentando, venha a mim e diga, eu não concordo com isso, meu irmão, né? Veja, talvez tenha uma interpretação diferente, porém isto é, se está na Escritura, está bem. Glória a Deus. Agora, Paulo estava dando a sua interpretação do que o profeta disse e do que Moisés disse que ia acontecer. E ele encontrou Jesus no caminho em uma visão. E esse Jesus bradou, chamando-o, o que não deveria ser uma coisa difícil para aqueles judeus, como ele disse, ó potentíssimo Festo, e assim por diante, que seria uma coisa estranha para ti que Deus ressuscitasse os mortos? Ele perguntou para Festo, né? Seria estranho isso para você, que Deus ressuscitasse os mortos? Vê, porque se tu sabes o que Deus era lá passado, pelas Escrituras, seguramente tu saberias que ele é capaz de ressuscitar os mortos. E logo ele disse, ele transmitiu para eles a experiência de um caminho de Damasco, do que aconteceu, que para lhes anunciar que esse Jesus que estavam causando tanta agitação sobre ele, pregar isto, era o próprio Deus que havia servido todo o tempo, porque ele estava no deserto com eles, o qual os guiou, sendo aquela luz, o fogo, a coluna de fogo que os guiou, e ele apareceu a Paulo na mesma coisa, a luz novamente que cegou-o. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e é duro recalcitrar contra os aguilhões.
E ele estava tentando explicar para eles o que era. E ele estava tentando lhes ensinar isto, aquilo que ele estava apresentando ao povo, que era que Jesus Cristo era o Messias, e que ele tinha morrido e que Deus o tinha ressuscitado. E isto estava de acordo com as Escrituras, e que ele agora havia ascendido ao alto, ao Deus Pai, e que ele era uma testemunha de sua ressurreição. É que estes milagres e sinais e maravilhas, os quais eram estranhos diante das pessoas, não eram nada novo a um verdadeiro crente bíblico, porque a Bíblia falava disso. Lembre-se dos profetas, como que foi profetizado o que na vinda do Messias e o que ele faria. Então, os coxos saltariam como servos em Isaías 35 e diferentes escrituras a que ele pode ser referido. Nós não temos isto anotado aqui, porém, talvez voltando e referindo em seu pequeno discurso diante dos reis, porque eles provavelmente não seriam tão pacientes como ele, o quanto vocês são comigo. Ou seja, com ele, não é? Como vocês são comigo. Então, e logo ele estava explicando e tentando lhes dizer que o próprio Deus que eles serviam. E então, novamente, ele disse, na maneira que é chamado seita, isso é loucura. Veja, a maneira que é chamado seita, essa é a maneira que eu adoro ao Deus que vocês adoram. Vem? Na maneira que eu adoro ao Deus que vocês adoram. Eu estou seguro que hoje, se nós estivéssemos com as antigas igrejas às quais nós pertencemos, tais como presbiteriana, católica, batista e diferentes igrejas, nós poderíamos dar mesmo testemunho àquelas pessoas que dizem que elas desejam como colocar o irmão em uma enfermaria psicopática ou algo assim, na maneira que é chamada heresia. Essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais. Paulo disse isso, Mombrana também estava dizendo, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui, a gente descansa um pouquinho da leitura e deixa eu falar um pouquinho, dar um testemunho também, já que ele está falando de testemunhos, né? Nós fomos conhecedores do Evangelho desde os 7 anos de idade, né? E a primeira igreja que fomos foi a Assembleia de Deus, uns irmãos muito amáveis, né? Irmãos muito simples, muito humildes, que haviam vindo do Nordeste e abriram um salãozinho perto da nossa casa e nós íamos lá. E dali para frente, nós fomos nos familiarizando com o Evangelho e depois, por um tempo, congregamos na igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, chamada também naquela época de Tenda, não é? A Tenda. E depois também uma outra, Avivamento Bíblico, também, não é? E assim por diante. E todos esses anos, quando foi mais ou menos, isso foi em 1958, né? Quando foi mais ou menos em 1972, nós começamos a ouvir a mensagem desse profeta que eu estou lendo agora, William Branham, não é? Começamos a ouvir a mensagem e aquilo trazia muita confusão para minha cabeça. Nesse tempo eu já estava casado, já tinha filhos, né?
ouvia a mensagem, trazia muita confusão para minha cabeça, mas algo me prendia. Todos os dias eu queria ouvir. E em 1974, nós nos mudamos para um bairro que se chama Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, justamente no bairro onde está o tabernáculo hoje, né? O tabernáculo nosso. E ali, aquele bairro era muito ainda loteado, não tinha asfalto, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada, não é, naquela época. E aí então nós fazíamos culto ali, tinha uma favela, lá pelas favelas, expulsavam demônios, orava para os enfermos e pregava lá com aquele limite de experiência que tínhamos, não é? E assim foi. Mas aí, desde 72, já estávamos ouvindo a mensagem do profeta de Deus. E quando chegou em 1977, nós recebemos de Deus a graça de sermos revelados que essa mensagem era a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Isso é uma coisa, é o presente mais maravilhoso que eu pude receber na minha vida, na face da terra, não é? Então, comecei com toda a dificuldade, engatinhar na mensagem e tal, mas aí eu me lembro que um amado irmão que nos acompanhava no tempo das nossas pregações, dos nossos cultos, e expulsar demônio, e orar por enfermos e tudo, um amado irmão, eu não vou citar seu nome por respeito, por ética, não é? Ele dizia assim a respeito da nossa pessoa, ele dizia: eu conheci esse irmão quando ele era cheio do Espírito Santo. Agora esse irmão perdeu toda a sua inspiração, perdeu seus dons, perdeu tudo, né? E eu ficava pensando nisto, né? Falei, irmão, não é assim. Nós não perdemos nada, o Senhor só acumulou mais um pouco em nós, do que nós já tínhamos. Ele nos deu mais um pouco de conhecimento, não é? Então, são experiências. São Paulo teve essa experiência, né? Por isso ele disse que no caminho que vocês chamam de seita, eu estou servindo ao Deus de nossos pais, crendo na lei e nos profetas. É a mesmíssima coisa que aconteceu conosco, aconteceu com o irmão Brana, né? E com todos esses grandes homens do passado aí, homens de Deus, da nossa atualidade também, não é? Que tiveram suas experiências. E aí, quando isso acontece, então surge um alvoroço, né? Um alvoroço. Eu me lembro que, mais ou menos ali pelo ano de 78, nós já tínhamos uma congregação, eu não era pastor, é claro, né? Eu estava engatinhando ainda, então nós tínhamos uma congregação já na cidade de Americana. E eu fui visitar um irmão que congregava conosco, também não vou citar seu nome, ele já é saudoso, inclusive. Eu fui visitá-lo e ele perguntou assim para mim: irmão, falaram para mim que essa mensagem chega em um lugar e faz o maior rebuliço, tira crente das igrejas, desvia as pessoas, causa problemas nas igrejas e depois ela acaba e os crentes ficam desviados. Esse irmão falou para mim, não é? E ele disse para mim: você acha que isso vai acontecer com a nossa mensagem aqui, na nossa região, não é? Isso foi mais ou menos em 78. Eu disse assim: não vai, irmão. Não vai, sabe por quê? Porque um vai ficar na mensagem. Eu nunca me esqueci disso, né? Porque o que Deus tinha dado para nós não era apenas alguma coisa mental. Era uma revelação de alma. Nós vimos com a nossa alma, pela revelação, a mesma revelação que foi dada para São Pedro, que ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vimos que esse era o profeta da era de Laodiceia, que tinha uma mensagem para preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento e restaurar as verdades bíblicas que foram perdidas. Isso desce no coração da pessoa, quando desce não tem mais ninguém que tira isso. Eu estou vendo aqui São Paulo tendo que se justificar, o irmão Brana tendo que se justificar, não é? E assim por diante.
Mas vamos aqui agora mais um pouquinho no 42. Deixa eu ver a hora aqui, está quase na hora já, a hora passou depressa, né? Vamos aqui então no 42, mais um pouco, né? E que grande testemunho foi esse diante de Agripa, ao ponto que até mesmo no meio do discurso dele, Agripa clamou e disse: Paulo, Saulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Veja como ele trouxe as escrituras tão claramente. Paulo era um doutor, né, na palavra, e ele sabia, o irmão Brana estava queixando-se aqui no começo que ele não era um doutor na palavra, mas ele conhecia o autor da palavra, né? Mas Paulo também conhecia o autor e, além disso, era um doutor na palavra, e ele encarrilhou assim, encaixou as palavras tão perfeitamente, as escrituras tão perfeitamente, que o rei Agripa disse: Paulo, por pouco que você não me convence desse evangelho, de ser cristão também, né? Todavia, era contrária à sua própria sinagoga. Ele quase foi convertido, mas ele não podia converter porque ele estava com o umbigo, o cordão do umbigo dele estava lá, grudado na sinagoga. E isso é que acontece, que muitas pessoas às vezes não aceitam por causa disso, não é? Porque o seu cordão umbilical está grudado lá na sua organização tradicional, por isso, não é? Agora, a sua própria sinagoga. Porém, as escrituras estavam tão perfeitamente claras que ele até disse: por pouco me queres persuadir a que me faça como tu és. Paulo disse: provera que se tornasse todos, só que não desejaria que estivessem nestas cadeias que estou. Vejam vocês, mas que se tornassem um crente como ele era. Em outras palavras, se eu provera a Deus que vissem a revelação como eu a vejo. Em outras palavras, eu desejaria que pudessem fazer isso. Está vendo? Eu apenas desejaria que vissem. Quando Festo, eu creio, lhe disse que ele tinha estudado demais e que estava fora de si, porém ele o fez saber que ele não estava, que ele sabia onde ele estava. E eu diria isto esta manhã, irmãos. Eu desejaria inteiramente que eu pudesse, não envolvendo a vida de Paulo, porém apenas para dar um pequeno tema básico, porque Paulo, porém, apenas para dar um pequeno tema básico, porque há muito mais aqui que talvez falarão esta manhã. Porém, eu desejo esta oportunidade para dizer isto agora. Eu desejaria cada diferente igreja assim como eu ouvi vocês anunciarem. Templo Betel, Independente, Assembleias de Deus e diferentes igrejas. Eu desejaria que vocês pudessem inteiramente ver o que eu vejo. Que vocês pudessem, eu desejaria que vocês pudessem ter a visão que eu tenho. Então, vocês teriam um entendimento mais claro do ministério. Quando eu deixei a Igreja Batista para vir para Pentecostes, e o Dr. Roy e Davis, que havia me ordenado na Igreja Batista missionária, me disse que eu tive um pesadelo quando a visão do Senhor veio e falou comigo. E vocês sabem o que era cura naquele tempo?
ela estava em fase ruim. Eu acho que assim, o dom da cura divina, não é? Ministério da cura divina. Ela estava em fase ruim. E eu sabia, nada sabia os pentecostais. Eu ouvia dizer que eram um bando de santos roladores que deitavam no chão e babavam como cães loucos, e eles tinham que os abanar e trazê-los de volta à vida e tudo assim. Isso é tudo que eu sabia sobre o povo pentecostal. Ele disse: quem você pensa que lhe ouvirá? Então, certamente foi o Dr. Roy, né? Que disse para ele: quem que você pensa que vai te ouvir, irmão Brana, com essas loucuras, né? Eu disse: se Deus está me enviando a algum lugar e alguém para ele estar me enviando, isto é correto, vê? Porque eu disse, Dr. Davis, eu disse, ele era verdadeiramente tão real, e eu me levantei e olhei para ele, eu disse, diziam-me que aquelas visões, eu sou um grande crente, irmão, em que dons chamados são sem arrependimento. Eu creio nisso. Você nasce, você não pode ser algo que você não é. E em qualquer tempo que você tentar fazer de si mesmo algo que você não é, e em qualquer tempo que você tentar fazer de si mesmo algo que você não é, e você está simplesmente desempenhando o papel de hipócrita, e Deus me deixe morrer antes de ser um hipócrita. Veja, deixe-me ser apenas o que sou. E então fazer isto evidentemente e claro, e logo deixe-me ser dessa maneira. E então é claro, e logo deixe-me ser desta maneira, e então todos saberão. Logo você sabe precisamente. Bom, nós chegamos ao parágrafo 50. Agora nós vamos parar porque o tempo terminou, não é? Daí para frente ele já vai começar a falar algumas coisas sobre doutrina, ensinamentos e coisas assim. Mas essas preleções assim são muito boas para nós termos uma noção das experiências que os grandes homens tiveram, e você vai dizer, eu também tive a minha, né? É assim por diante. Vamos orar agradecendo o Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por mais este momento aqui de meditação, de leitura da Tua Santa Palavra e da mensagem também, Senhor Deus, e nós pedimos agora que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que estão ali atentos, não é, conectados e sendo abençoados com a palavra, Pai. E nós agradecemos por tudo, pedimos a bênção e a paz em favor de todos os Teus filhos, para a Tua bendita glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, nossos cultos aqui virtuais, através desta plataforma do YouTube, o nosso canal é Tabernáculo SBO, e nós estamos então no ar todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário publicado, né? O nosso culto é publicado no horário das 18h45, todas as terças, quintas, sábados e domingos, não é? E você então está convidado para nos acompanhar, assistir os vídeos e ser abençoado por Deus, com certeza, não é? Se você não é inscrito nesse canal, nós pedimos que você se inscreva para que nós possamos ser impulsionados cada vez mais, e também não esqueça de clicar no joinha ali, né, no gostei, para aumentar mais então a propagação dos nossos vídeos, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos com vocês no nosso próximo culto. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus.